Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma situação que está se passando aqui em Portugal, mais especificamente, neste caso nós vamos falar a respeito de Lisboa, onde uma operação deflagrada pelo CEF deteve, no decorrer da semana passada, 20 pessoas envolvidas numa fraude. Irão responder a processo por falsificação de documentos e também por auxílio à imigração legal. E tudo isso se deu em razão de uma ação policial do CEF, que vem decorrendo já faz algum tempo, porque aqui a polícia investiga primeiro, e quando tem fatos e argumentos suficientes, ela desencadeia, libera notícia e leva as pessoas a tribunal para responderem pelos seus atos. Portanto, é um trabalho realizado pela polícia do CEF e que resultou nesta situação. E tudo isso tem a ver com um único documento que é necessário para que as pessoas possam se regularizar aqui em Portugal. Trata-se do tal do atestado de morada da Junta de Freguesia. Mas nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante. Eu queria agora lembrar a você para se inscrever em nosso canal, dar o like aos nossos vídeos, marcar o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que a cada novo material postado você receba uma informação do YouTube dizendo: olha, tem um material novo lá no canal Portugal Legal. E aí você não precisa ficar procurando. E nem se lembrando, e nem botando na agenda, que em determinado dia o canal tem por hábito colocar material. Nós lhe avisamos automaticamente através do YouTube. Muito bem. Para você que está então assistindo ao nosso canal pela primeira vez, nosso muito obrigado. Espero realmente que goste, que se inscreva. Se quer saber um pouco mais a respeito do canal, dá uma olhada aí, nós temos a nossa playlist, tem muito material interessante. Estamos com o canal no Spotify, estamos na Amazon, estamos no TikTok, sempre com informações relacionadas a Portugal, a questão da legalidade, a questão dos procedimentos necessários, como tirar um visto, como é que é um processo de nacionalidade, o que acontece com o processo de nacionalidade. Enfim, tudo aquilo que envolve imigração legal para Portugal. E, evidentemente, materiais como este, que trata do quê? De um aviso, para que você fique alerta, para que você não venha para Portugal e busque no jeitinho, naquela coisa não muito correta, não é? Vamos chamar assim, a maneira de se legalizar aqui. Porque isto pode levar a problemas. Já diz um ditado popular que o barato sai caro, não é? Você pode até fazer de graça, mas faça certo, faça correto. Não precisa desembolsar uma fortuna. Mas se está com problemas e precisa de ajuda, não vá olhar única e exclusivamente o preço do produto ou do serviço para definir quem você vai contratar. Pesquise, verifique a idoneidade da pessoa que está lhe prestando o serviço, que está se oferecendo a prestar o serviço, para não cair numa armadilha tipo esta daqui. Então, você que está assistindo, fique atento. Aqui embaixo nós deixamos o nosso Instagram, se quiser pode entrar em contato através do Instagram. Pode deixar comentários abaixo aqui do vídeo também, que dentro das nossas possibilidades nós respondemos a vocês aquilo que é pertinente. Nem sempre temos a disponibilidade, às vezes passa uma semana, passa duas, passa três, temos trabalho, evidentemente, nós trabalhamos, nós temos serviço, então nem sempre nós conseguimos responder de pronto. A maneira mais rápida é através aqui do Instagram. Aí sim nós temos condições, porque são vídeos curtos, são materiais rápidos, são materiais tranquilos de produzir. É mais fácil, às vezes, de obter uma posição, uma resposta, do que
todos estes comentários que são colocados abaixo aqui do vídeo, no nosso canal. Pois bem, como dissemos então lá no início, na semana que decorreu, 20 pessoas foram detidas aqui em Portugal. Por quê? Porque se prestavam a vender atestados de residência. Primeiramente, o que é o atestado de residência? O que é o atestado de morada, como é conhecido aqui? O atestado de morada é um documento do qual o imigrante não escapa, ele precisa deste documento para poder se legalizar. Tanto o CEF quanto outros órgãos do Estado português pedem ao imigrante o atestado de morada. O atestado de morada você obtém como? Você deve se dirigir a uma junta de freguesia. Para quem não sabe também o que é uma junta de freguesia, eu vou tentar equiparar isto aqui com o que nós conhecemos aí no Brasil, por exemplo, da associação de bairro. Cada bairro tem uma associação. Ela representa aquele bairro. É mais ou menos nesta linha que nós vamos trabalhar. Então nós temos a cidade, nós temos os bairros e cada bairro tem uma junta de freguesia. Bairro aqui é conhecido como freguesia. Ela tem um presidente que é eleito pelos moradores daquela freguesia. Eles têm uma dotação orçamentária própria, ou seja, o município lhes dá dinheiro no orçamento anual. Eles arrecadam através de serviços que eles prestam para a comunidade local. Isto tudo é administrado e gerido pela própria junta de freguesia. E eles são responsáveis por vários dos serviços que são... A gente passa na rua, a gente vê o pessoal limpando a rua. Isso é o pessoal da junta de freguesia. Não é o pessoal do município e não é o pessoal do Estado português. É o pessoal da junta de freguesia. São contratados pela junta para executar estes serviços. Muitos serviços de manutenção aqui são realizados por eles. E um dos serviços que é competência da junta de freguesia, no que tange a parte administrativa, é a emissão do tal atestado de morada. Pois bem, e como é que faz? Você chega com seu passaporte, você vai buscar uma morada, você precisa morar em algum lugar. Então você arrenda um apartamento, né? Uma unidade, um T1, um T2, um T3, um res de chão, uma cave, uma casa, qualquer coisa. Você vai arrendar. Nós do Brasil dizemos alugar. Então você faz o arrendamento e aí você precisa fazer o seu processo de manifestação de interesse, por exemplo. Para quê? Para poder fazer depois o seu título de residência. Para lá no final de 5 anos, buscar a sua nacionalidade. Você precisa do número do utente, que é a sua inscrição para ter assistência médica. Você precisa fazer o NIF. Você precisa trocar carta de condução. Tem uma série de coisas nas quais são solicitados estes documentos. Eu vou fazer reagrupamento familiar. Você precisa demonstrar aonde mora. E para isto serve esse documento, que é o atestado de morada da junta de freguesia. Pois bem, muitas pessoas entram ilegalmente em Portugal. Aquela velha história, vem como turista, ou dá um outro jeito qualquer de entrar por um outro país e acaba chegando aqui, porque na verdade ele quer ficar por aqui. E todos sabemos, não vamos omitir isto, que existem verdadeiras organizações criminosas que trazem trabalhadores para Portugal com o objetivo de oferirem lucros, né? O pessoal da lavoura, o pessoal da indústria de alimentos, enfim, tem de tudo, construção civil. Este pessoal acaba chegando aqui e precisa deste documento. E como entraram ilegalmente, como não tem onde ficar,
muitas vezes não têm onde ficar mesmo, dormem ao relento, mas precisam se legalizar. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão buscar o auxílio destas organizações. Para os senhores terem uma ideia, uma das pessoas que foi detida na semana passada faturou em um ano em torno de 10 a 12 mil euros fazendo apenas isto, vendendo atestados de morada fraudados, fraudulentos, informações que não conferem. O CEF detectou em outras operações que realizou no decorrer do ano situações em que havia mais de 1.000 e tantas moradas, ou seja, atestados emitidos em um mesmo endereço. Como faz isto? Como que pode? Então o CEF, que não é bobo nem nada, se organizou e começou a perceber que existia um modus operandi, que existia um jeito de fazer as coisas acontecerem. Porque chegava um cidadão de uma determinada origem, morava em tal endereço. Daqui a pouco vinha outro, morava no mesmo endereço. E assim foi, verificando que o número de pessoas residindo, morando num determinado local era impossível. Aquilo não comporta. Porque um mesmo local, você colocar 3, 4, 5 pessoas, ok, é uma família. Agora, 100 pessoas, 1.000 pessoas no mesmo prédio, não comporta. E o CEF, como eu disse antes, não é bobo nem nada. Acabaram percebendo isto, começaram a investigar, começaram a verificar, e aí surgem aqueles processos de manifestação de interesse que ficam meses, que ficam anos para serem analisados. Não estou aqui dizendo que todos os processos que levam ano para ser analisado têm problemas desta natureza. Muitos ficam por causa destes. Porque os inspetores têm que se dedicar a descobrir estas fraudes e isto acaba atrasando a análise documental, a análise verdadeira dos demais. O que acontece aqui? As pessoas pagam 10 a 20 euros, 10 euros, 20 euros em média, para se colocarem na condição de testemunha no ato da emissão do atestado de morada. Por quê? Quando você vai fazer o seu atestado, você vai pessoalmente. Aliás, existem até freguesias aqui em Portugal que fazem isto por procuração. Olha o absurdo. Atestado de morada por procuração. E eu digo isto porque eu tenho colegas que o fizeram e o fazem. Não estou dizendo que estas pessoas não existam, percebam? Mas este tipo de documento é um ato presencial. Então eu compareço, eu me apresento com os meus documentos, sou eu, não é? E preciso apresentar o contrato do arrendamento e preciso apresentar 2 testemunhas que sejam eleitores daquela freguesia. Esta é a regra geral. Só que aí a junta de freguesia fecha o olho e por muitas vezes até o próprio atendente, existe uma estrutura montada dentro da junta de freguesia para fazer estes trabalhos não muito corretos, vamos dizer assim, para não dizer completamente errados, e acabam então levando a isto. Então eu apareço lá com pessoas que não têm nada a ver, nem olham para esta pessoa, não querem saber se eram. Ah, tem 2 testemunhas, então tá. Então é fulano e Beltrano, ok?
o contratinho aqui, o contratinho é fake, evidentemente, e segue a vida, a junta recebe lá o valorzinho, porque tem uma taxinha, evidentemente, pelo serviço, pela emissão do documento, e aí as coisas acontecem. Em Lisboa, nós temos duas juntas de freguesia que estavam sob investigação, e são as duas maiores aí, as mais procuradas. Se você quiser, eu vou deixar depois aqui embaixo do vídeo duas matérias que foram publicadas no decorrer da semana, que tratam disto e que dão os nomes. Eu não vou nem citar aqui. Leiam, busquem a informação que está aqui embaixo, façam uma leitura, é uma leitura rápida, é breve, não vai gastar muito tempo, e vocês vão entender o que se passa. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isto. Quando chega aqui e vai precisar fazer este documento, informe-se primeiro como isto funciona. Pega uma informação, pega duas, pega três, pega quatro. Vai para o site, gente. Veja o que é um atestado de morada. Veja o que é uma junta de freguesia. Gente, no Google tem tudo. Coloca lá, junta de freguesia. Você mora em que junta? Qual é, a sua junta de freguesia? Coloca lá. Toda ela tem um site, toda ela tem um Facebook, toda ela tem meio de comunicação consigo. Veja o que é, veja o que é um atestado de morada, veja como fazê-lo, o que precisa, e aí faça, mas faça correto. Por quê? Porque no final, quando pegam estas pessoas fazendo este tipo de serviço, não esqueça que se você, imigrante, estiver vinculado àquela morada daquela pessoa que foi agora detida, que foi levada já provavelmente a tribunal, que vai sofrer um processo por imigração ilegal, que é crime passível de cadeia, estudar cadeia, estudar prisão aqui em Portugal. É um crime grave, auxílio à imigração ilegal. E o que acontece? O seu processo, que tem por base, que tem por fundamento um documento fraudulento, um documento obtido de maneira ilegal, você está sujeito a responder também por uma situação como esta. O seu processo do CEF não vai andar. E pior, você ainda pode ser inserido no CEF com uma marcaçãozinha lá, e, meu amigo, você não vai conseguir residência legal em Portugal jamais. Porque daí você está marcado lá. Você pode, inclusive, ser expulso de Portugal. Você pode ser convidado a se retirar, e se você não se retirar, você pode ser apanhado e pode ser posto no avião e devolvido para o seu país de origem. Então, gente, cuidado. Cuidado. Nunca é demais. Cuidem, fiquem atentos. Eu sei que quando a gente faz o processo de imigração, cada cêntimo que gasta é sofrido. Cada euro que gasta é sofrido. Porque muitas vezes você vem com pouco recurso no bolso e mesmo que venha relativamente bem, mas custa, porque até você se integrar na comunidade local, até você ter um emprego, até você ter condições de ficar tranquilo, de ficar estável, é complicado. Mas isto não significa que você deve se descuidar, muito pelo contrário, para não cair numa cilada e não acabar por questão de 10 euros mais, 20 euros mais ou menos, você acabar estar sujeito a ser levado a tribunal por ter fraudado o processo de imigração. Esse era o recado. Essa era a situação que a gente gostaria de expor para vocês e esperamos que não seja o seu caso, para que você venha e venha legalmente, venha certinho, venha com tudo redondo, com bom planejamento, para não haver problemas mais adiante. Gente querendo tirar vantagem de imigrante não falta. Em toda a esquina você vai se deparar
com alguém que quer tirar uma vantagem, oferece um servicinho baratinho, garantido, seguro, tranquilo, não, fique tranquilo, sempre fiz, sempre vai dar certo. Quiçá sabe esta pessoa que ela está sendo investigada durante 2 anos pelo CEF e num determinado momento a casa cai, como se diz aí na gíria de quem lida com o direito criminal. Recado dado. Comentários pode deixar aqui abaixo. Se quiser também, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso Instagram, está aqui na tela. E desejamos a todos uma excelente semana e até a próxima, que seja breve, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.